Boa tarde, pessoal. Sou o professor George e nós vamos agora para a nossa segunda aula sobre conceitos básicos em grafos. Primeiro, umas definições importantes. A ordem de um grafo é dada pelo seu número de vértices, já o tamanho é o seu número de arestas. Temos aqui dois exemplos. Primeiro, o grafo G, ele é um grafo que tem 4 vértices, logo, ordem 4, e 6 arestas, logo, tamanho 6. E o segundo exemplo, o grafo H, que tem aqui 5 vértices e 8 arestas. Um grafo completo é um grafo que possui ao menos uma ligação entre cada par de vértices. Nos referimos a um grafo completo de n vértices como Kn. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, o K3, que é o grafo completo de 3 vértices. Aqui também o K4 e o K5. Note que, se qualquer uma dessas ligações não existissem, esse grafo não seria completo. Um grafo bipartido é um grafo cujo conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos, V1 e V2, de modo que não pode haver ligações entre elementos de V1 a outros elementos em V1, nem de elemento em V2 a outro elemento de V2, só ligações de V1 a V2 e vice-versa. Então, no nosso exemplo aqui, se eu tivesse uma ligação entre o 0 e o 2, ele não seria um grafo bipartido. Já um grafo bipartido completo é aquele que contém todas as ligações possíveis dos vértices em V1 a V2. Ele é denotado por KNM, é um nome especial, onde N e M são os tamanhos dos conjuntos V1 e V2. Então, nesse primeiro exemplo aqui, temos o grafo K23. Então, no conjunto V1, a gente tem 2 vértices. No conjunto V2, a gente tem 3 vértices. Note que todas as ligações possíveis de V1 a V2 são existentes e de V2 a V1 também. A mesma coisa vale para o segundo exemplo, o grafo K33. Temos aqui 3 vértices na parte V1 e 3 vértices na parte V2 e todas as ligações possíveis estão existentes. Um grafo complementar G barra de um grafo G é um grafo G que contém as arestas que não estão presentes em G. Ou seja, as arestas que faltam para o grafo G ser um grafo completo. Temos aqui um exemplo. Primeiro, o grafo G, ele tem 5 vértices e essas arestas. O seu complemento, seu grafo complementar, vai ter exatamente as arestas que faltam em G para ele ser completo, que são as arestas 3, 4, a aresta 1, 2, a aresta 3, 1 e a aresta 4, 2. Logo, o nosso grafo complementar fica dessa forma. Um subgrafo H de um grafo G é um grafo tal que seu conjunto de vértices é um subconjunto dos vértices de G e seu conjunto de arestas também é um subconjunto das arestas de G. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem aqui o nosso grafo G original com 4 vértices e 4 arestas. H1 pode ser dito subgrafo de G, porque H1 tem o mesmo conjunto de vértices e tem um subconjunto das arestas, ou seja, tem a 0,1, tem a 0,2, tem a 2,3. Então, o conjunto de vértices e o conjunto de arestas estão contidos nos conjuntos de vértices e de arestas do grafo G. Já o grafo H2 não é um subgrafo de G, porque ele possui a ligação 0,3, que não existe no grafo original aqui. Então, H2 não é um subgrafo de G. Já um subgrafo induzido por um conjunto de vértices V2 é um subgrafo H que possui do grafo original apenas os vértices desse conjunto V2 e todas as arestas entre eles. Vamos ver um exemplo. Aqui temos o grafo G original. H1 pode ser dito um subgrafo induzido de G nos vértices 0, 1, 2 e 4. Ou seja, H1 é um subgrafo de G que contém esses 4 vértices e todas as ligações entre eles estão presentes. Okay? Ele só deixa de fora o vértice 3 e as ligações do vértice 3. Ele pode ser dito um subgrafo induzido nesses 4 vértices. Já o grafo H2, apesar de ser um subgrafo, ele não é um subgrafo induzido de G,
porque falta a ligação 0,2 aqui. Não é um subgrafo induzido de G. Mais algumas definições importantes. Um grafo orientado é um grafo onde a existência de uma ligação XY não implica na existência de uma outra ligação YX. Nesse tipo de grafo, as arestas, que também são chamadas arcos, são representadas como setas, com uma certa orientação no sentido de X para Y. Vamos ver alguns exemplos. Então, um grafo orientado ele pode ser representado de duas formas. Você tem aqui as setas, indicando a orientação das arestas. Bom, mas e se houver arestas nos dois sentidos, como o exemplo de 4 para 3, de 3 para 4? Bom, você pode representar com uma seta dupla ou com duas setas, uma de 3 para 4, outra de 4 para 3. Já um grafo ponderado é um grafo onde, para cada aresta, é associado um peso numérico real. Então, aqui eu tenho um exemplo onde os nossos pesos são inteiros, mas ele aceita qualquer numeral aqui. Então, eu tenho um grafo aqui que tem vários pesos em cada aresta, por exemplo, menos 1 aqui, entre 4 e 0, peso 3 entre 3 e 2. E aqui um outro exemplo de um grafo orientado, também ponderado. Então, aqui a gente tem uma aresta 2, 3 com peso 3, 0, 1 com peso 2 e assim por diante. Bom, o peso depende do contexto da aplicação, a orientação das arestas também. Por exemplo, a gente pode ter o peso como sendo as distâncias em quilômetros entre endereços de um mapa num sistema de navegação por GPS. Nesse exemplo, o grafo pode também ser orientado. A gente poderia ter vias que são mão e contramão, ou vias que só têm sentido único. Poderia ser também tempos de latência entre equipamentos de rede, como o exemplo que a gente já viu sobre roteamento de pacotes pela internet. Ou peso poderia também ser uma prioridade de uma pessoa que você segue em uma rede social. Uma rede social mantém um grafo dos seus usuários e é associada também a cada ligação uma determinada prioridade. Sendo assim, você costuma ver o conteúdo das pessoas com as quais você tem mais contato primeiro na sua rede social. Agora vamos falar sobre vizinhança em grafos. Em um grafo não orientado, um vértice Y é vizinho ou adjacente de um vértice X se existir uma aresta de X, uma aresta XY, ligando X e Y. A vizinhança de um vértice X, denotada aqui por NX, é o conjunto de vértices que são vizinhos desse vértice X. Então, a gente tem um exemplo aqui. Temos um grafo de 5 vértices e aqui as vizinhanças de cada um dos seus vértices. Então, o vértice 0 tem como vizinhos os vértices 2, 3 e 4. O vértice 1 não tem vizinho, ele está isolado aqui. O vértice 2 tem como vizinhos o 0 e o 3. O vértice 3 tem como vizinhos 0, 2 e 4. Por fim, o vértice 4 tem como vizinhos os vértices 0 e 3. Bom, já para um grafo orientado, os vizinhos de um vértice se subdividem em sucessores e antecessores conforme a orientação da aresta. Os sucessores são os vértices para os quais parte uma aresta de X. Os antecessores são os vértices para os quais uma aresta chega em X. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Temos aqui o mesmo grafo G, agora estamos considerando algumas orientações em suas arestas. Bom, os sucessores do vértice 0 são apenas o vértice 3. Do vértice 1 não tem nenhum vértice. Do vértice 2, o sucessor é o vértice 0. Eu tenho uma ligação aqui. Os sucessores do vértice 3 é o vértice 2 e o vértice 4. Tem um errinho aqui. Os sucessores do vértice 4 são os vértices 0 e o vértice 3. Deixa eu até colocar aqui para vocês não se confundirem depois ali.
Já os antecessores são as ligações que chegam em um determinado vértice. Então, os antecessores do vértice 0 são os vértices 2 e 4. Os vértices 2 e 4 ligam o vértice 0. Na sequência, os antecessores do vértice 1, não tem nenhum antecessor. Os antecessores do vértice 2 são apenas o vértice 3, que tem uma ligação chegando aqui. Os antecessores do vértice 3 são os vértices 0 e 4. Tem uma ligação do 0 chegando aqui, 4 chegando aqui. Por fim, o antecessor do vértice 4 é apenas o vértice 3. Uma ligação chegando aqui. Agora, graus. Em um grafo não orientado, o grau de um vértice, denotado aqui por dx, é o número de vizinhos que esse vértice x tem. Então, temos aqui o mesmo grafo do exemplo anterior e os graus de seus vértices. Então, o vértice 0 tem grau 3, porque tem 3 ligações aqui. Na sequência, o vértice 1 tem grau 0, porque não tem ligações. O vértice 2 tem grau 2. Vértice 3, 3 ligações. Vértice 4, 2 ligações. O grau máximo de um grafo, denotado por ΔG, é o grau máximo de um grafo é denotado por ΔG e o grau mínimo é denotado por delta minúsculo g. Então, no exemplo acima, o ΔG é 3, porque é o maior grau aqui, ou do vértice 0 ou do vértice 3. E o grau mínimo é 0. Já para grafos orientados, um grau de um vértice é dividido em um grau de entrada, d-, e um grau de saída, d+, sendo correspondentes, respectivamente, ao número de antecessores e sucessores desse vértice x. Então, no nosso mesmo exemplo aqui, com 5 vértices, temos o grau de saída do vértice 0 é 1, porque o vértice 0 tem uma aresta partindo dele. Já o grau de entrada do vértice 0 é 2, porque a gente tem 2 arestas chegando aqui ao vértice 0. Bom, para o vértice 1, os graus de entrada, de saída e de entrada são 0. Já para o vértice 2, o grau de saída é 1 e o grau de entrada também 1. Para o vértice 3, o grau de saída é 1, tem uma aresta saindo. Na verdade, o grau de saída é 2, porque eu também ignorei aqui essa aresta. Vamos corrigir aqui. O grau de saída é 2. O grau de entrada também é 2, porque tem aqui uma aresta chegando de 0 e chegando do 4. Por fim, para o vértice 4, o grau de saída é 2, tem uma aresta saindo para o 0, outra saindo para o 3. O grau de entrada é 1, tem uma aresta chegando por 3 no vértice 4. Se todos os vértices de um grafo não orientado tiverem o mesmo grau K, ele é chamado K regular ou simplesmente regular. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, o exemplo de um grafo 2 regular. Todos os vértices têm o grau 2, ou seja, 2 ligações. Já aqui temos um grafo 3 regular, com 3 ligações em cada vértice, e, por fim, 4 regular. Por fim, o conceito de isomorfismo. Informalmente, podemos dizer que 2 grafos são isomorfos quando, na verdade, eles são o mesmo grafo, apenas representados de formas diferentes. Bom, de modo formal, a gente pode dizer que 2 grafos são isomorfos se e somente se existir uma função bijetiva entre seus conjuntos de vértices, preservando as adjacências. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui os grafos G e H. Esses grafos são isomorfos, eles estão apenas representados e rotulados de formas diferentes. Da seguinte forma, o vértice 1 ele equivale ao vértice A no grafo H. Veja que aqui na função de correspondência, o vértice 1 equivale ao vértice A. A gente pode até substituir aqui para facilitar o acompanhamento. Então, o vértice A é o vértice 1. Bom, o vértice 1 está ligado no vértice 3. Logo, o meu equivalente ao 1 tem que estar ligado no vértice que é o equivalente ao 3. Então, meu D tem que ser o vértice 3 aqui. Na minha função de correspondência, eu tenho aqui que o vértice 3 equivale ao D. Bom, na sequência,
Meu vértice 3 está ligado aos dois vértices 4 e 2. E a princípio não faz diferença qual vai ser o 4 e qual vai ser o 2. Então aqui eu selecionei que o vértice E vai ser equivalente ao vértice 4. Então eu vou colocar aqui o vértice 4 como sendo o E. A minha função de correspondência eu tenho aqui. F4 equivale ao vértice E. Bom, o outro vértice tem necessariamente que ser o vértice 2, já que ele está ligado ao 3. Então, vértice C é equivalente ao 2 aqui. Então, na função de correspondência já está certinho. Bom, agora está quase concluindo. Bom, o vértice 5 ele é ligado a 4 e 2 ao mesmo tempo. Então, o nosso vértice para ser o 5 ele tem que estar ligado ao 4 e ao 2 ao mesmo tempo. E não pode ser o que eu já atribuí. Então, nosso vértice 5 só pode ser o B. Então, vértice 5 equivale ao B. Vou escrever aqui o 5. Está muito bem escrito. Deixa eu começar de novo. Então, o vértice B é o vértice 5. Okay? E, por fim, o vértice 0, que está ligado a 4 e 5, só pode ser o F. Então, F é o vértice 0. Então, a gente encontrou aqui uma função objetiva dos elementos de G para os elementos de H, preservando as adjacências. Logo, os grafos são isomorfos. Veja que eles são o mesmo grafo, apenas representados de forma diferente. Encontrar tal correspondência não é trivial, mesmo para grafos pequenos, mas especialmente para grafos com muitos vértices. Nesse exemplo aqui, com 6 vértices, foi fácil, mas tem casos que já são um pouco mais complicados, mesmo com poucos vértices. Existem algumas condições que são necessárias, mas não suficientes para a gente determinar o isomorfismo. Para dois grafos poderem ser isomorfos, eles têm necessariamente que ter o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas e o mesmo número de vértices com o mesmo grau. Só que essas condições não são suficientes. Ou seja, tem grafos que não são isomorfos mesmo atendendo essas 3 condições. Que é esse exemplo aqui abaixo. O grafo G e o grafo H. Ambos têm 6 vértices. Ambos têm 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Ambos têm 3 vértices de grau 1. A gente tem 3 vértices de grau 1. Ambos têm 2 vértices de grau 2. 1 e 2 aqui são o B e o E. E ambos têm apenas um vértice de grau 3. Ou seja, eu atendi todas as condições aqui. Mas esses dois grafos não são isomorfos, porque não existe uma função de correspondência. Vocês podem até tentar fazer de exercício. De fato, não existe algoritmo eficiente para determinar se 2 grafos são isomorfos. Esse é um problema bem desafiador na computação. Ele pertence à classe NP completo. Esse assunto será discutido posteriormente na nossa disciplina. Teremos contatos com outros problemas tão desafiadores quanto esse. Então, por fim, a apresentação era essa. Esse conteúdo foi baseado no capítulo 2 do livro do Boaventura Neto. Obrigado pela atenção.